noite a todos e todas. Agora eu sei quanto essa claridade faz com que a gente não enxergue o público. Eu sempre sentada aí, né? Tava tudo bem. Mas faz de conta que eu estou olhando para vocês. Tá. Antes de começarmos esta palestra de hoje, que vocês viram qual é o tema, né? Qual é o tema mesmo? Espíritos protetores. A pergunta é: quem é aqui que não tem nenhum problema? Ixi, todo mundo tem problema, é claro, né? Problema de um jeito, problema de outro jeito, com várias perspectivas de uma melhoria. No entanto, nós enfrentamos dificuldades nessa atuação da nossa existência carnal aqui no planeta Terra. Mas o consolo maior que muitos não sabem, que nós temos o Espírito protetor. Muitas vezes nós pedimos a Deus, a Jesus, Mãe Maria. A gente esquece desses espíritos protetores, né? A nossa cultura não foi assim passada de forma que nós pudéssemos enxergar que tem várias formas de nos auxiliar, né? No catolicismo, eles falam que tem o anjo da guarda, né? Os evangélicos, eles falam, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, mas é um protetor, não deixa de ser. Então, nós espíritas, no livro dos a gente às vezes fala, né, de uma forma equivocada, livro dos espíritos. No livro segundo, eu fiz a cópia aqui, viu? Cujo título tem Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 9, no item 6, vai falar sobre o anjo da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. Hoje eu vou me resumir somente em falar espíritos protetores. No entanto, espíritos protetores é como se estivéssemos falando do espírito anjo guardião. Falar guardião ou guardiã, gente, é a mesma coisa, tá? Não existe um erro, né? Tem gente que fala, mas tem gente que fala anjo guardiã, outro fala anjo guardião. Tanto faz, então eu falo anjo guardião. Estamos falando da mesma coisa. Mas só que tem outros simpatizantes, né? Os espíritos amigos e os mentores. Aí tem uma pequena diferença que depois eu falo. Vamos assim adentrar na questão dos espíritos protetores. Qual a missão desse espírito protetor? É de nos auxiliar, é claro. E esse espírito já vem desde quando nós reencarnamos aqui na Terra. Ele escolheu, deixa ficar com a Célia. Aí o espírito protetor já escolheu a Célia desde quando está se despontando aqui no planeta Terra. E muitos deles vão mesmo depois que desencarnam e acompanham no mundo espiritual, tá? Se o nosso planeta Terra, nós temos 8 bilhões de habitantes, quantos espíritos protetores nós temos aqui no planeta Terra, de cada pessoa? 8 bilhões, tá? A gente não tem mais que 10 espíritos protetores, não. É um espírito protetor. A pergunta 491 do Livro dos Espíritos pergunta: qual a missão desse espírito protetor? É como se fosse um pai, é para proteger, amparar, ensinar, orientar. Na hora que está no perigo, vai falar, intui. Ele não fala. A gente não escuta a vozinha dele, a gente não vê também, né? O anjo ou espírito protetor. Eu não vejo, pelo menos, não sei, que é evidente, deve enxergar um pouco também. Né? Essa habilidade, né? Diz que o anjo ou espírito protetor tem aquelas asas, né? Porque ele voa, não. Diz que aquelas asas são é a aura iluminada. É isso. Então, como a de um pai? O pai é aquele que orienta, né? Aquele que encaminha sempre para o bem. E também ele conduz seu protegido para o bom caminho.
Por que a gente erra, então? A teimosia é nossa. Né? A gente não quer ouvir. Rebelde, muitos dos espíritos são rebeldes, porém tem muitos de nós encarnados que não sabemos que temos esse espírito protetor. Vocês sabiam? Muitos não sabem. Não. Quem me protege é Deus, Jesus, Mãe Maria. Sim, só aqueles que encaminham esses espíritos protetores para ficarem 24 horas. Será que eles ficam 24 horas? Nem sempre. Eles também são ocupados. Quando vê que está tudo certo, eles vão fazer outros trabalhos, mas bastou vibrar, preciso de você agora, dá para vir? Vem em questão de segundos, o pensamento vibra. É mais rápido do que a velocidade de luz, da luz, né? O pensamento, dentro desse fluido cósmico universal. Então, ele ajuda com seus conselhos. A gente não escuta, né? O conselho deles, aquela intuição. Eu acho que estou indo por um caminho que não devo fazer desta maneira, não devo falar isso, mas a gente acaba falando. E consola nas suas aflições. Quando eu perguntei quem é que não tem problema aqui, ninguém levantou a mão, né? Todos nós temos aflições, nós temos angústias, crises existenciais, aí ele vem e nos consola. De que forma que ele consola? De acordo com a nossa evolução. Para uma pessoa assim bem simples, vai consolar de uma forma simples. Para uma pessoa bem intelectualizada, vai dar aquele consolo assim, de uma forma bem teórica, né? Para que a gente possa entender esse consolo. Mas a gente fala, eu não sei não, viu? Que as coisas devem ser assim, mas ao mesmo tempo ouço outra voz que é assim, né? O paradoxo. Nós somos assim. Então, nós temos que saber dar ouvidos a bons conselhos. E sustenta a sua coragem nas provas da vida. Provas da vida a gente não pode deixar de ter. É para o nosso crescimento. Mas então o anjo guardião fala, vou sustentar, vou amparar, vou dar mais firmeza para vocês. É nesse sentido. Nos sustenta, não tira os problemas da gente não. O problema é nosso, né, para a gente crescer. Livre-arbítrio. Exatamente. O nosso livre-arbítrio é uma liberdade de nós escolhermos o caminho, fazer desse caminho o melhor para nós. Isso é uma aprendizagem, né? Nem o espírito protetor vai tirar essa aprendizagem da gente, senão a gente não cresce. A pergunta 495 é: o espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Porque muitas vezes, além da gente não querer ouvir, às vezes a gente fala, não, ele está me mandando, me intuindo fazer isso, mas eu não vou fazer isso. É a rebeldia. Então, nesse caso, onde que vai? Para cá, né? Nesse caso, ele faz o que, esse espírito protetor? Ele fica bravo? Não. Ele vai se afastar. Afasta de você. Então eu fico sem o espírito protetor? Não, ele afasta temporariamente. Quando vê que os conselhos são inúteis, aí é que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Ele sabe que vai sofrer a influência dos espíritos inferiores quando ele se afasta. Mas deixa ele, né? É assim que ele vai aprender. Mas não abandona completamente, sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. Então, mesmo que ele se afaste, como eu falo para vocês, vibrou, pensou, ele já está aqui, né? O nosso mundo espiritual, o nosso mundo carnal é um pouco diferente. Então, temos que entender essa lógica nessa questão de relacionamento que nós mantemos com espíritos protetores ou anjo guardião. Pergunta 511 do Livro dos Espíritos. Além do espírito protetor, o mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e lhe propiciar uma ocasião de luta entre o bem e o mal? A resposta é a seguinte: é bem verdade que os maus espíritos, eles procuram sim, né? Deu brecha, eles procuram
desviar o homem do bom caminho quando encontra ocasião. A gente que deu essa ocasião, essa oportunidade. Mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo. Então, o indivíduo que escolhe isso, né? De se ligar com o espírito inferior. Porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bem e o mal e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Né? Entre o bem e o mal, se o homem escolheu, vamos dizer, alimentar o lado mal, ele escolheu esse caminho, então o mal começa a tomar conta, o espírito protetor, ele vai ficar olhando distante. Não que ele não vai fazer nada, ele inspira, ele atua de forma indireta. No entanto, nós que acabamos, né, permitindo isso. Em que ocasião? Uma ocasião assim muito que nós já conhecemos, né? Na questão do vício. Quem tem vício no álcool, por exemplo, sempre vai escolher o lado do vício, porque ele é viciado, ele é dependente. Quando o espírito protetor, ele fala alguma coisa, inspira algum caminho, ele não dá atenção, é nesse sentido, tá? Ele, aliás, tem várias situações. Estou dando um exemplo simples que nós conhecemos. 497, o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Será que ele pode deixar? Na verdade, não, né? Mas aí fala que existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, se aceitar, se permitir, protegidos somos nós. E se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito, tá? O espírito mau se unem, né? Vamos lá atacar ele. Mas se o espírito, nós encarnados, não permitirmos ou permitirmos, aí o espírito de luz pode chegar e ajudar. Depende tudo de nós, né? Como eu sempre falo para vocês, onde é que começa o primeiro passo? Em nós. Até nisso. O anjo da guarda, ou espírito protetor, ou anjo guardião, eles são sempre superiores a nós. Jamais se iguala a nós. Espíritos familiares podem ser aqueles antepassados nossos que ainda não desenvolveu tanto, mas gosta tanto da gente que eles ficam perto da gente muitas vezes. Mas quando a gente fala em espírito protetor, eles são de uma classe dos espíritos bons ou espíritos puros. Então, na verdade, nós temos essa hierarquia de proteção. Se eu tenho espírito protetor, que faz parte da escala dos espíritos bons, por sua vez, esse espírito também é protegido pelos espíritos elevados. Então, existe, na verdade, várias proteções. A gente que corta, né? Essa antena que se liga a essa esfera de luz. Nós sempre falamos na quinta-feira, né? Quem é que tem que dar abertura, essa receptividade, somos nós. Tem ao seu lado sempre, né? Esse anjo guardião, espírito protetor, ou anjo da guarda, a mesma coisa. Tem ao seu lado sempre para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Quer dizer, ele é que sempre nos orienta a caminhar nessa vida para o bem. Eles estão por amor, por ordem de Deus, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Quem é que deu essa oportunidade? Foi Deus. Sempre todos nós temos, mas é uma missão, às vezes dolorosa, porém muito bela. Por exemplo, aqui nessa sala, todos vocês estão com o anjo guardião, o anjo protetor. Por aí você já sabe que... E aqui, essa casa, tem o mentor da casa, que poderíamos dizer que está se igualando na mesma escala do anjo protetor. Então, quantos protetores nós temos aqui dentro dessa casa? Né? Agora, se vocês forem num boteco,
aquela festa da noite, quantos espíritos protetores tem lá? Às vezes, o Chico diz que ia, né? Ia assim para poder iluminar aquele espaço, não é no boteco, não é na casa noturna não, é no boteco, que ele falava que ia, né? Para trazer luz. Então, ele seria o único que tinha o anjo protetor. Os demais, não, né? Quem é que vai num lugar desse com o anjo protetor? Já se distanciou de você. Então, eles estarão conosco nos cárceres, se alguém estivesse preso, estaria lá dentro também, nos hospitais, quando a gente está... eu vou receber uma cirurgia. Outro dia eu fui fazer cirurgia, né? Primeira coisa que eu mentalizei foi o Dr. Bezerra de Menezes, ele é o espírito protetor também, né? Dos que necessitam desse auxílio naquele instante. Ele tem toda uma falange de espíritos protetores lá. Por isso, no hospital, nos centros do vício, eles estão lá. Só que eles não conseguem chegar se estiver dentro de num boteco, como eu falo, né? Eles estão lá. Só que eles estão do tipo assim na porta, esperando para que você consiga se desgarrar disso. Na solidão, ninguém está sozinho por isso. Tem tanta gente que fala, eu moro sozinho, eu faço tudo sozinho, eu não tenho com quem conversar. Nós temos eles. Só que a gente não percebe, né? Do qual sua alma recebe os mais sábios conselhos. Quem já ouviu sábios conselhos? Assim, intuitivamente. O Gabriel escuta, né? Do Elias. Elias é o mentor. Depois eu falo, né? Qual a diferença? Um pouquinho de diferença. Então, ele sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Eles ficam tristes, ficam sim, tá? Mas mesmo assim não nos abandona. Entendimento está no livro dos Espíritos, número 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Se temos anjo protetor, anjo guardião, se temos espíritos simpatizantes, na verdade é que nós estamos acompanhados de uns 8, né? Em qualquer lugar que nós estamos. Por que diante disso tudo ainda acontece o mal na vida da gente? Aí fala, foi Deus que permitiu? Não. Aí está a resposta. Nossa missão é a de pôr no bom caminho, a missão dos espíritos protetores. E quando más influências agem sobre nós, és tu que chamas, é você que chamou, não foi Deus que permitiu. Deus colocou um séquito de protetores, mas a gente chama. Quando chama não tem como, né? O outro se afasta. Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em teu irmão, veem em teu auxílio no mal. Quando tens vontade de cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, é aquela lógica, né? Quando você está no caminho, você vibra para as coisas do vício, das paixões inferiores, não tem espírito que venha mesmo outorgada ou doada por nosso grandioso Pai, esse espírito protetor, eles não vão interferir nesse caminho. Não que eles não consigam, sempre eu falo, né? Jesus, o nosso mestre, ele, com todo o magnetismo, com todo o poder do espírito superior, conseguiria interferir em todas as coisas, mas eles não interferem porque existe o nosso livre-arbítrio, as nossas experiências. Nós temos que passar muitas vezes pelas dores para nós podermos aprender. Porque tem gente que já não precisa dessa dor para aprender. Através do amor que nós nos transformamos e podemos ser luz para muitas pessoas. Tá? Então, é nesse entendimento que nós temos que trabalhar dentro da gente quando nós falamos em espíritos protetores. Se todos nós temos, nós rejeitamos eles, partiu de nós. Tá? E quando isso acontece, eles também não vão interferir. Isso é no trabalho de cura, no trabalho que Elias faz, no trabalho que... Cadê o Cláudio? Enfim,
né, as pessoas que vêm fazer esse tipo de trabalho, porque eles têm os espíritos protetores e mentores. Agora, qual a diferença que eu falei para vocês, né? A diferença do espírito protetor e o mentor. Mentor, você não nasce com ele. Protetor, sim, desde quando você nasceu já foi escolhido para ser protetor, o anjo guardião dele. Depois que morre, até vai junto. O mentor, de acordo com a afinidade, o mentor vem se você pratica a espiritualidade, se você está se conectando com a sua missão de ir no planeta Terra trabalhar com a cura, por exemplo, de acordo com como você é, com seus valores internos, se você é um cientista, vai atrair um mentor cientista. Se eu sou psicóloga, se for para atrair, vai ser uma mentora terapeuta, que eu vou entender de tudo, porque ela vai me inspirar. Joana de Ângeles, por exemplo, é mentora do Divaldo Franco, não é? Do Divaldo. O Emmanuel é mentor do Chico Xavier. Na quinta-feira que eu leio, Miramês é mentor do... Eu leio toda semana para vocês. João Nunes Maia é um médium, né? Todos eles têm o mentor de acordo com a afinidade. Aí o Divaldo Franco disse que falou, né? Quando a mentora falou, vai escrever um livro que nós vamos tratar dos transtornos mentais, né? Questão psíquica. Ele falou, mas eu entendo de psicologia, nunca estudei psicologia. Aí ela falava, vai e escreve, que eu vou te inspirar tudo. Porque eu estudei 50 anos de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, lá no mundo astral. Portanto, eu vou ditar para você. Aí escreveu, né? Tem uns 16 ou 20 livros, né? Eu tenho quase todos que eu estou estudando. Dificílimo de entender, claro. Eu que estudei psicologia entendo 50%. Gente, por quê? A mentora, realmente, de acordo com a afinidade que o Divaldo Franco tem de conhecimento, se chegou até ele, ditou, saíram esses livros, mas aí a Joana fala, no dia que você desencarnar, eu vou reencarnar. Quer dizer, o mentor não vai junto, né? O espírito protetor vai junto. Depois da desencarnação, ele acompanha no mundo da erraticidade, às vezes no umbral, né? Tá te lá cutucando. Ó, por que você está aqui? Ah, você está com muito sentimento de culpa aqui, muito remorso, você fez coisas erradas, mas você não pode carregar culpa. E o espírito protetor está lá ajudando. Mas só que nós, humanos, encarnados, somos muito teimosos, né? Aqui na Terra já não escuta ele, imagine quando desencarna, se vai ouvir sempre. Por isso que o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Diz, né? Ele é repórter do mundo espiritual. Ele mesmo falou que ficou 8 anos no umbral, porque ele não escutava. Ele que era ateu, que não conhecia o espiritismo, ele tinha mentor? Tinha. Só que ele nunca escutou, né? Tanto é que ele bebia, saía com outras mulheres, enfim, levava aquelas vidas de paixões inferiores e não ouvia. Depois é que ele conseguiu ouvir quando ele percebeu que já tinha desencarnado. Mas quem que veio auxiliá-lo? É o espírito protetor antes. Então, para concluir, né, que eu achei muito, tem que ver essa parte, achei muito interessante, né, que nós, muitas das vezes, temos espíritos mentores, e esse espírito, que é o mentor de vocês, né, vocês já reconhecem. Agora, eu não sei. Alguém viu o meu mentor, que é evidente? Então, eu não sei. Esse mentor está sob assistência do mentor acima. Esse mentor acima está sob assistência do nosso Mestre Jesus. E o nosso Mestre Jesus está associado com a nossa Mãe Maria. Tá? Então, no planeta Terra, nós trabalhamos em escalas. É uma coisa assim muito maravilhosa. E saber, né, como conclusão, que nós nunca estamos sozinhos. É por nossa teimosia que nós não nos conectamos com eles.
né? Qualquer problema que dá, fica desesperada. Ai, tá acontecendo. Ai, eu estou doente. Ai, eu vou fazer cirurgia. Eu fiquei, gente, eu vou fazer cirurgia. E aí? Falei, não. Mas só que leva um certo tempo, né? De chegar e falar, não, estou assistida. Então, para concluir, Deus nos deu a inteligência e a ciência, né? Que o mentor do Gabriel sempre fala, a inteligência e a ciência, o conhecimento comprovada, né? Na Terra, nós temos várias inteligências e essas inteligências vão descobrindo instrumentos necessários para nos curar. Às vezes é protegido pelos mentores, pelos protetores espirituais, eles também ajudam na ciência, né? Para prosseguirmos no caminho da evolução. A ciência nos impele para a evolução, para o crescimento, tá? Então, o nosso planeta Terra também tem mentor e espírito protetor, tá? Que é o nosso Mestre Jesus. Deus jamais nos abandona por nada. Nos amedrontemos, vamos seguir e confiar em Deus sempre, por mais que nós nos amedrontemos. Amedrontar significa nós nos desesperemos, sempre Deus está conosco. Pelo amor dele é que ele nos encaminhou esses espíritos que sempre nos acompanham. Agora vocês estão mais seguros? Não esqueçamos de que os espíritos protetores não fazem a nossa parte. Muito bem, muito bem. Se eu não fizer a minha parte, eles não fazem nada. Exatamente. Não adianta querer transferir tudo para eles. Exato. Né? Exatamente. É a gente é que tem que se conectar, né? Eles fazem a nossa parte. Exatamente. Vocês ouviram? É isso que o próprio Cristo já dizia, né? Quando ele curava as pessoas, ele falava, tua fé te curou, a sua. Dentro de você saiu essa forma de acreditar que eu me curei pela força divina, pelo magnetismo, mas não foi Jesus que curou. Se eu não tivesse essa receptividade, essa forma de aceitar isso, de que eu tenho esse primeiro passo, essa oportunidade do primeiro passo, ninguém cura. Nem o Espírito Protetor nos auxilia, não tem como. Ele falou, né? Ele se afasta, não tem como chegar perto. Aí quando eles se afastam, a gente dá abertura para quem? Para os obsessores, os espíritos inferiores. É assim, né? Dentro da física, quando esse espaço ficou desocupado, entra outra. E é assim que funciona. É uma forma de nós podermos compreender essa nossa existência. Não no sentido filosófico, é real mesmo isso, tá? Sintonia, exatamente. Só que é tão difícil de nós podermos compreender, quando eu falei para vocês, e agora vocês estão mais seguros, né? A gente fala, por quê? Nós não conseguimos enxergar com esses nossos 5 sentidos ainda. Mas tem muitos que já conseguem, né? Enxergar que eu tenho uma porção de espíritos aqui atrás de mim nesse momento, agora que eu estou falando. Aliás, eu estou falando sob a orientação deles também, né? Vocês sabem disso. Todos nós estamos sob a orientação deles. Quando o Érico, a Georgia, o Gabriel trabalham na quinta-feira, eles também estão sob a orientação deles. Nunca trabalham sozinho. Aí outro dia eu falei para o Érico, né? Falou, nossa, Érico, você trabalhou tão bem que não sei quem veio me agradecer. Aí ele falou, eu trabalhei sozinho? Não. Exatamente é isso, né? Muito cheio de mentores, de espíritos protetores, amparadores, simpatizantes. Tem toda uma equipe que vem nos auxiliar, tá? Por isso que o trabalho dentro de um centro espírita, ou qualquer igreja que seja, né, é um trabalho sagrado, maravilhoso, faz nos desenvolver, evoluir, crescer, melhorar e cada vez mais nos lapidar, tá? Ajuda a gente a alimentar o lado bom, muito bem. Exato. Estão sempre guerreando, um mal e um bom. E aí a pergunta é, quem ganha a luta? Aquele que você alimentar. Exatamente. Como é que se alimenta o bom? Através de
Exatamente. Agora falta só os minutinhos para eu poder dizer. Tem o tratamento aqui, né? Que eu até fiz uma cópia aqui. Para a gente se poder conectar com esse pessoal que acabei de dizer, que está tudo aqui, né? Está cheio. Essa sala está repleta. Vocês sabem que a dimensão aqui deles, na outra dimensão deles, cabe 1000 deles. Na nossa dimensão cabe uns 50 pessoas, né? 1000 não, uns 10.000 aqui. Então, é assim, o tratamento é cultivo das virtudes e a prática da moral do Cristo. A moral do Cristo é o quê? Amar o próximo, a lei do amor. O outro, esforço para domar as más tendências nossas. As nossas más tendências é que acabam chamando, né? Nos conectando, mas muitas das vezes, dentro da psicologia, nós não temos consciência disso. Toda vez que nós erramos, acho que o outro que me provocou esse erro. Então, eu não reconheço em mim essas más tendências. Então, eu tenho que estar muito vigilante nessa questão. E depois, por fim, né, estudar intensamente, sempre estudar. Não adianta, às vezes, vir na palestra, só ouço falar, a Luísa falou isso, aquilo, às vezes eu cochilei um pouco, depois eu peguei mais um pouco, né? O estudo é nosso, interno, constante, intransferível, contínuo, né? E cultivar boa vontade. A boa vontade nasce de dentro da gente, não nasce de fora, é um cultivo. E esforço de autoeducação, autoconhecimento, tá? Então, tem vários caminhos. Aí tem uma coisa que eu achei muito bonita, isso da Joana de Ângeles, e ela fala assim, estude e estuda-te, não é? Você tem que se instruir, mas você tem que se estudar, autoconhecimento. Não adianta só estudar, se você não se estuda, estuda-te. Porque aí você transfere de novo, né? Aquela transferência, mas Deus vai me curar, ou o Gabriel vai curar, o Érico vai curar, Jesus Cristo vai curar, eu venho na quinta. Isso, conhece-te a ti mesmo, exatamente, tá? Estuda e estuda-te, tá? A gente conclui hoje com fechando o final do ano, vieram depois, né? Muitas pessoas, eu vou falar mais uma coisa para nós podermos encerrar. Trabalho encerramos hoje. No entanto, nessas 3 semanas,